Você já se perguntou por que às vezes lágrimas brotam dos seus olhos sem qualquer motivo aparente? Você está assistindo um filme comum, ouvindo uma música qualquer, ou até mesmo caminhando pela rua e de repente sente uma emoção profunda, tomando conta do seu peito. Uma sensação inexplicável que faz seus olhos se encherem d'água, como se algo muito maior estivesse tocando sua alma. Pois eu preciso te revelar algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga essas lágrimas misteriosas. Elas não são sinais de fraqueza, não são manifestações de instabilidade emocional e muito menos indicam que algo está errado com você. Na verdade, essas lágrimas são mensagens diretas da sua alma, são comunicações sagradas que apenas pessoas com missões especiais conseguem receber. E escuta bem o que vou te dizer. Nem todos que começarem a assistir este vídeo vão conseguir permanecer até o final, porque as verdades que vou revelar mexem com camadas muito profundas do ser, com aspectos da alma que muitas pessoas ainda não estão preparadas para reconhecer. Apenas aqueles que foram chamados para propósitos maiores, aqueles cujos espíritos já estão sensibilizados para ouvir a voz divina através das emoções mais sutis, conseguem absorver completamente essas revelações. Se você está aqui, neste momento, se algo inexplicável te trouxe até este conteúdo, isso já é o primeiro sinal de que suas lágrimas carregam mensagens importantes sobre sua missão neste mundo. E eu te faço um desafio muito sério. Se durante este vídeo você sentir aquela emoção subindo, se seus olhos se encherem d'água, se você experimentar aqueles arrepios que confirmam verdades profundas, não resista, não se envergonhe, porque isso é sua alma reconhecendo informações que ela já sabia, mas que talvez nunca tivesse encontrado palavras para expressar. Hoje você vai descobrir quais são os 5 tipos de lágrimas que revelam sua missão divina. E mais do que conhecer essas lágrimas, você vai entender que cada gota que escorreu pelo seu rosto foi uma comunicação sagrada, foi Deus falando diretamente com você através da linguagem mais pura que existe, a emoção da alma. Antes de começarmos essa jornada de revelação, eu quero que você escreva nos comentários: minhas lágrimas têm propósito. Escreve isso agora, porque quando você declara essa verdade, você honra cada momento de emoção profunda que já viveu. Você reconhece que sua sensibilidade é um dom, não uma fraqueza. O primeiro tipo de lágrimas que revela sua missão são as lágrimas da compaixão sem fronteiras. Você já chorou vendo o sofrimento de pessoas que nem conhece? Já se emocionou profundamente, assistindo notícias sobre tragédias do outro lado do mundo? Ou sentiu o coração partir ao presenciar a dor de um estranho na rua? Essas não são lágrimas comuns, são lágrimas sagradas que brotam de almas que carregam parte do coração de Cristo dentro de si. A Bíblia nos conta em Mateus, capítulo 9, versículo 36, que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E se você chora pela dor do mundo, se sente na própria alma o sofrimento da humanidade, é porque Deus depositou em você uma parcela dessa compaixão divina que Jesus sentia. Mas por que isso acontece? Por que algumas pessoas conseguem se emocionar profundamente com a dor alheia, enquanto outras permanecem indiferentes? Porque você foi chamado para ser um instrumento de cura neste mundo. Suas lágrimas de compaixão são sinais de que sua missão está relacionada ao alívio do sofrimento humano. Seja através de palavras de consolo, ações práticas de ajuda, orações intercessórias ou simplesmente sendo uma presença amorosa na vida de pessoas que precisam sentir que não estão sozinhas em suas dores. Quando você chora pela dor do outro, sua alma está se preparando, está se moldando, está desenvolvendo a sensibilidade necessária para cumprir seu propósito como instrumento divino de compaixão. Me diz nos comentários: você já chorou pela dor de pessoas desconhecidas? Escreve: eu sinto compaixão divina, e compartilha uma experiência que te marcou, porque sua sensibilidade pode inspirar outras pessoas a abraçar essa dimensão sagrada da emoção. O segundo tipo de lágrimas que revela sua missão são as lágrimas da nostalgia celestial. Sabe aquela emoção inexplicável que surge quando você contempla um pôr do sol especialmente bonito, quando ouve uma música que parece
tocar frequências muito profundas da sua alma, ou quando está em contato com a natureza e sente como se algo familiar mais distante estivesse chamando você. Essas lágrimas surgem porque sua alma reconhece ecos da sua verdadeira casa, lembrança de dimensões espirituais das quais você veio e para onde um dia retornará. Não é melancolia comum, é saudade sagrada. É sua essência espiritual, lembrando-se de sua origem divina e reconhecendo que este mundo, por mais belo que seja, não é sua morada definitiva. O salmista Davi expressou isso de forma linda no Salmo 42, versículo 1, quando escreveu: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa sede da alma, essa nostalgia profunda que às vezes se manifesta através de lágrimas sem causa aparente, é sinal de que você possui uma conexão especial com o sagrado, de que sua alma mantém viva a lembrança de sua origem celestial. E por que isso é importante para a sua missão? Porque pessoas que sentem essa nostalgia celestial foram enviadas para este mundo como pontes entre o terreno e o espiritual. Sua missão envolve ajudar outras pessoas a se reconectarem com sua natureza divina, a lembrarem-se de que são muito mais do que corpos físicos vivendo uma experiência material. Você é um lembrete vivo de que existem dimensões mais elevadas, de que há muito mais na existência do que o que os olhos físicos conseguem ver. Quando essas lágrimas de nostalgia celestial brotam, sua alma está se sintonizando com sua verdadeira identidade, está se preparando para cumprir sua função como despedido espiritual neste mundo. O terceiro tipo de lágrimas que revela sua missão são as lágrimas da justiça ferida. Você já se emocionou profundamente ao presenciar injustiças, ao ver pessoas sendo maltratadas ou desrespeitadas, ao observar situações onde o que é certo e justo está sendo pisoteado? Essas lágrimas não brotam de revolta comum, mas de um senso de justiça divina que queima dentro do seu peito. É como se algo muito profundo em você se rebelasse contra tudo que vai contra a ordem sagrada, contra tudo que fere os princípios do amor e da verdade. Essas emoções intensas são sinais de que você carrega dentro de si um fragmento do coração de Deus para a justiça. O profeta Abacuque expressou essa mesma angústia quando clamou a Deus no capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a opressão. Se você chora quando vê injustiças, se sua alma se revolta quando presencia maldade ou desrespeito, é porque Deus colocou em você uma missão relacionada à restauração da justiça e da dignidade humana. Você foi chamado para ser voz dos que não têm voz, para defender os oprimidos, para lutar contra sistemas e atitudes que diminuem ou ferem a dignidade das pessoas. Isso não significa necessariamente que você precisa se tornar um advogado ou ativista político, mas que sua missão, seja ela qual for, terá sempre um componente de proteção aos vulneráveis, de defesa do que é correto, de oposição ao que destrói ou diminui a vida. Suas lágrimas de justiça ferida são sua alma se preparando para ser um instrumento divino de restauração e proteção neste mundo. Você já chorou vendo injustiças? Já sentiu sua alma se revoltar contra situações onde pessoas foram maltratadas? Conta nos comentários escrevendo: Minha alma clama por justiça, e compartilha como essa sensibilidade se manifesta na sua vida. O quarto tipo de lágrimas que revela sua missão são as lágrimas do reconhecimento espiritual. Essas são talvez as mais misteriosas e profundas de todas. Acontecem quando você ouve certas palavras sobre Deus, quando participa de momentos de adoração, quando lê passagens bíblicas que parecem ter sido escritas especificamente para você, ou quando está na presença de algo genuinamente sagrado. É como se sua alma reconhecesse verdades que vão além do entendimento da mente, como se cada célula do seu ser vibrasse em ressonância com frequências divinas. Essas lágrimas brotam porque sua alma tem memória espiritual, porque você já esteve na presença de Deus antes de vir a este mundo, e certas experiências reativam essas lembranças profundas. É sua essência divina reconhecendo sua origem e seu destino. Jesus falou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 10,
versículo 27, quando disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Se você se emociona profundamente em momentos de conexão espiritual genuína, se chora quando sente a presença de Deus de forma tangível, é porque você é uma dessas ovelhas que reconhece a voz do pastor. Sua missão está diretamente ligada ao reino espiritual. Você foi enviado para ser um canal de conexão entre o céu e a terra, para ajudar outras pessoas a encontrarem Deus, para ser um instrumento através do qual a presença divina se manifesta neste mundo. Podem ser através de orações, ministério, música, arte, ou simplesmente sendo uma pessoa através da qual outros sentem a presença do sagrado. Suas lágrimas de reconhecimento espiritual são confirmações de que você não é apenas um visitante neste mundo, mas um enviado com propósitos específicos no plano divino. Quando isso acontece com você, quando você se emociona profundamente em momentos espirituais, sua alma está lembrando de sua identidade celestial e se preparando para cumprir missões sagradas. O quinto e último tipo de lágrimas que revela sua missão são as lágrimas da intercessão silenciosa. Essas são lágrimas que surgem quando você está orando por outras pessoas, quando sente o peso espiritual de situações que precisam de intervenção divina, quando sua alma é tocada pela necessidade de batalhar espiritualmente por pessoas ou situações específicas. Não são lágrimas de tristeza, mas lágrimas de guerra espiritual. Lágrimas que brotam quando você se torna um canal através do qual o Espírito Santo intercede. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 26, quando escreveu: "Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Se você já chorou orando por outras pessoas, se já sentiu uma carga espiritual tão intensa que as lágrimas brotaram naturalmente enquanto você intercedia, é porque Deus escolheu você para ser um guerreiro de oração, um intercessor que luta batalhas espirituais através das lágrimas e da oração. Sua missão envolve estar na brecha entre o céu e a terra, ser alguém através de quem Deus pode tocar situações que precisam de intervenção sobrenatural. Essas lágrimas de intercessão são armas poderosas no mundo espiritual. São suas orações ganhando forma líquida e se tornando petições que sobem diretamente ao trono de Deus. Quando você chora intercedendo, cada lágrima carrega dentro de si o poder de mover montanhas, de transformar corações, de mudar destinos. Você é um canal de misericórdia divina, uma ponte através da qual o amor de Deus alcança pessoas e situações que precisam desesperadamente de toque celestial. Suas lágrimas intercessórias são sinais de que sua missão está relacionada ao ministério de oração, ao trabalho silencioso, mas poderoso de quem luta batalhas espirituais nos bastidores. Se você chegou até aqui, se permaneceu comigo durante essa jornada através dos 5 tipos de lágrimas sagradas, isso não é coincidência, é confirmação. Confirmação de que suas lágrimas realmente carregam significados profundos, de que sua sensibilidade emocional é um dom precioso, de que cada momento de emoção intensa que você já viveu faz parte de um plano maior para a sua vida. Não são todas as pessoas que conseguem se conectar com verdades tão profundas sobre a linguagem da alma. Não são todos que têm coragem de reconhecer que suas emoções mais intensas podem ser mensagens divinas sobre seu propósito neste mundo. Agora eu preciso saber, com qual desses 5 tipos de lágrimas você mais se identificou? Qual deles fez seu coração acelerar? Fez você se lembrar de momentos específicos da sua vida? Fez você sentir que finalmente alguém estava colocando palavras naquilo que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar? Escreve nos comentários: "Eu me identifico com o tipo número", e coloca qual foi o que mais tocou sua alma. Isso é muito importante porque quando você escreve, quando você assume, você está honrando sua sensibilidade. Você está reconhecendo que suas lágrimas têm propósito, que sua missão está sendo revelada através das suas emoções mais profundas. E eu quero que você entenda algo fundamental neste momento. Talvez durante toda a sua vida você tenha se sentido sensível demais.
Talvez pessoas tenham te dito que você chora fácil, que se emociona por bobagens, que deveria ser mais forte ou mais controlado emocionalmente. Mas hoje, você descobriu a verdade. Sua sensibilidade não é fraqueza, é fortaleza espiritual. Suas lágrimas não são sinais de instabilidade, são comunicações sagradas. Sua capacidade de se emocionar profundamente não é um defeito a ser corrigido, mas um dom a ser celebrado e usado para cumprir sua missão divina neste mundo. Cada lágrima que já escorreu pelo seu rosto foi uma oração líquida, foi sua alma conversando com Deus numa linguagem que vai além das palavras. Cada momento de emoção profunda foi um momento de sintonia com frequências espirituais que a maioria das pessoas não consegue acessar. Você não é sensível demais. Você é sensível na medida exata que Deus precisava que você fosse para cumprir os propósitos que Ele tem preparado para a sua vida. E talvez você esteja chorando agora. Talvez esteja sentindo uma emoção muito intensa, enquanto compreende que finalmente encontrou explicação para algo que carregava no coração há tanto tempo. Se for assim, não se envergonhe dessas lágrimas, pelo contrário, celebre-as porque elas são a confirmação de que tudo o que compartilhei aqui é verdade para você, de que sua alma reconheceu sua verdadeira identidade como alguém chamado para uma missão especial neste mundo. Agora eu quero fazer uma oração especial por você, por essa alma sensível que teve coragem de chegar até aqui, que teve abertura para reconhecer em suas lágrimas mensagens divinas sobre seu propósito. Feche os olhos se você puder, coloca a mão no coração e permite que estas palavras toquem a parte mais profunda de quem você é. Senhor, eu apresento diante de Ti essa pessoa preciosa que está ouvindo estas palavras. Olha, Pai, para cada lágrima que ela já derramou, para cada momento de emoção profunda que ela já viveu, para cada vez que seu coração se comoveu com situações que outras pessoas nem notaram, que ela compreenda, Senhor, que cada uma dessas lágrimas foi preciosa aos Teus olhos, que cada emoção foi uma comunicação sagrada entre sua alma e teu coração. Fortalece sua identidade como alguém chamado para uma missão especial. Remove qualquer vergonha ou insegurança relacionada à sua sensibilidade e ajuda-a a usar esse dom maravilhoso para cumprir os propósitos que Tu tens preparado para a sua vida. Que suas lágrimas continuem sendo pontes entre o céu e a terra, que sua sensibilidade continue sendo instrumento de Tua graça neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa oração, se ela tocou seu coração, escreva nos comentários: eu recebo essa oração. Minhas lágrimas têm propósito divino. E agora eu te peço algo muito importante. Se este vídeo falou profundamente com você, se ele respondeu perguntas que você carregava há anos, se ele te ajudou a entender que sua sensibilidade é um dom e não um defeito, então não guarde isso só para você. Compartilha com pessoas que você ama, especialmente aquelas que também são muito sensíveis, que também choram facilmente, que também se emocionam com coisas que outras pessoas acham bobas. Manda para aquela amiga que sempre se desculpa por chorar, para aquele familiar que se considera muito emotivo, porque eles precisam saber que não estão sozinhos, que existe propósito divino na sensibilidade deles. E se você quer continuar recebendo revelações sobre sua identidade espiritual, sobre os dons que Deus colocou em você, sobre como usar sua sensibilidade para cumprir sua missão neste mundo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Deixa seu like também, porque isso ajuda mais pessoas sensíveis como você a encontrarem essas verdades libertadoras. Lembra sempre, suas lágrimas contam uma história sagrada. Sua sensibilidade é um superpoder espiritual. E você foi chamado para uma missão única e beautiful neste mundo. Nunca mais se desculpe por sentir profundamente, porque foi exatamente assim que Deus te fez para cumprir propósitos eternos. Nos vemos no próximo vídeo e que suas lágrimas continuem sendo sempre bênçãos derramadas sobre este mundo que tanto precisa do seu coração sensível.